Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um índio que morava numa floresta no meio da Amazônia. E ele era muito medroso, mas do que será que ele tinha medo? Venham comigo porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia, vivia uma grande tribo indígena. Eles tinham costumes diferentes dos nossos. Suas casas, por exemplo, eram chamadas de ocas e suas roupas eram feitas das plantas. Eles enfeitavam os corpos com tinta e se alimentavam da pesca e da plantação. Nessa tribo, tinha muitas crianças e elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia, mas também se divertiam bastante. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Viver ali era uma grande aventura, mas infelizmente não era assim com todas as crianças. E Anominho falava pouco e quase não tinha amigos. Ele vivia em seu esconderijo, uma casinha na moita de uma árvore. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. E Anominho tinha medo de tudo. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo, trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Eles foram ali prestar serviços médicos aos índios e também falar do amor do Deus poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Olá, tudo bem? 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 Hoje vocês vão conhecer a história de um índio. Hoje vocês vão conhecer a história de um índio. Hoje vocês vão conhecer a história de um índio. Hoje vocês vão conhecer a história de um índio. Hoje vocês vão conhecer a história de um índio que morava numa floresta no meio da Amazônia. 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 Ele era muito medroso. 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 Mas do que será que ele tinha medo? 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 Venham comigo porque eu já vou contar. 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 Eu sou a tia Eliene. 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 Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. 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 Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu like, se inscreva no canal e
Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. 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 Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? 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 Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia. Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia. Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia. Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia. Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia, vivia uma grande tribo indígena. 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 Eles tinham costumes diferentes dos nossos. 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 Suas casas, por exemplo, eram chamadas de ocas. 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 E suas roupas eram feitas das plantas. 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 Eles enfeitavam os corpos com tinta. 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 E se alimentavam da pesca e da plantação. 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 Nessa tribo tinha muitas crianças. 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 E elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia. E elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia. E elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia. E elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia. E elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia. Mas também se divertiam bastante. 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 Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos.
Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Viver ali era uma grande aventura. 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 Mas, infelizmente, não era assim com todas as crianças. Mas, infelizmente, não era assim com todas as crianças. Mas, infelizmente, não era assim com todas as crianças. Mas, infelizmente, não era assim com todas as crianças. Mas, infelizmente, não era assim com todas as crianças. E a Nominho falava pouco e quase não tinha amigos. 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 Ele vivia em seu esconderijo. 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 Uma casinha na moita de uma árvore. 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 Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. E a Nominho tinha medo de tudo. 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 Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo, trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana.
Eles foram ali prestar serviços médicos aos índios. 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 E também falar do amor do Deus poderoso. 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 O único Deus vivo e verdadeiro. 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 O Deus que criou todas as coisas. 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 Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um índio que morava numa floresta no meio da Amazônia. E ele era muito medroso, mas do que será que ele tinha medo? Venham comigo porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia, vivia uma grande tribo indígena. Eles tinham costumes diferentes dos nossos. Suas casas, por exemplo, eram chamadas de ocas e suas roupas eram feitas das plantas. Eles enfeitavam os corpos com tinta e se alimentavam da pesca e da plantação. Nessa tribo, tinha muitas crianças e elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia, mas também se divertiam bastante. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Viver ali era uma grande aventura, mas infelizmente não era assim com todas as crianças. E Anominho falava pouco e quase não tinha amigos. Ele vivia em seu esconderijo, uma casinha na moita de uma árvore. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. E Anominho tinha medo de tudo. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo, trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Eles foram ali prestar serviços médicos aos índios e também falar do amor do Deus poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas.